Pessoal, hoje a aula é sobre independência estatística. Para entender melhor isso daqui, dentro do conteúdo de probabilidade, vamos fazer dois exemplos para vocês realmente conseguirem fixar esses conceitos aqui. Então, um evento A é considerado independente de um outro evento B se a probabilidade de A é igual à probabilidade condicional de A dado B. Então, vamos fazer dois exemplos para ficar mais fácil de entender esses conceitos. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, uma urna contém 5 bolas brancas, 3 vermelhas e tem uma outra urna contém 4 bolas brancas e 5 vermelhas. Então, são duas urnas e nas duas você tem, né, bolas brancas e vermelhas. Uma bola é retirada de cada urna. Qual é a probabilidade de serem da mesma cor? Então, eu tenho que pensar o seguinte: para que eu possa calcular a probabilidade, eu tenho que pensar que existem duas cores. Quando ele fala aqui que são da mesma, a probabilidade de serem da mesma cor, eu posso considerar primeiro que as bolas podem ser brancas e segundo que as bolas podem ser vermelhas. Então a gente vai calcular aqui duas probabilidades. Primeiro delas serem brancas e segundo delas serem vermelhas. Então vamos lá, vamos considerar as bolas brancas como sendo B e as vermelhas como sendo V. Então se eu for retirar uma bola branca dessa urna aqui, eu tenho 5 bolas brancas, então são 5 de um total de 8 bolas. Então são 5 em 8. Se eu for retirar da segunda urna, serão 4 bolas brancas de um total de 9, porque 4 mais 5 são 9. Então a probabilidade de eu retirar uma bola branca de cada urna é 5 em 8 na primeira e 4 em 9 na segunda. Então eu vou multiplicar aqui 5 vezes 4, 20, e 8 vezes 9, 72. Então essa é a probabilidade de eu retirar uma bola branca. Agora eu vou calcular a probabilidade de eu retirar uma bola vermelha das duas urnas. Então, para retirar uma bola vermelha da primeira urna, eu tenho 3 vermelhas e 8 que eu tenho nessa urna. Então 3 em 8. E de eu retirar uma bola vermelha na segunda urna, são 5 entre 9. Então 5 de 9. Então, multiplicando as duas probabilidades, para a primeira urna e para a segunda urna, então eu tenho aqui 3 vezes 5, 15, e 8 vezes 9, 72. Por que eu fiz as duas e deixei aqui sem simplificar? Porque, como ele está perguntando qual a probabilidade de serem da mesma cor, elas podem ser todas brancas ou todas vermelhas. Então eu tenho duas situações aqui que podem gerar essa probabilidade. O que eu tenho que fazer então aqui? Como elas podem ser brancas ou vermelhas, tá? Então pode ser brancas ou vermelhas, eu vou somar, vou usar a regra da adição aqui para completar esse exercício. Então vai ficar assim: a probabilidade de ocorrer, né, B mais V, ou seja, de serem brancas ou vermelhas, representa a regra da adição junto, né, com a da multiplicação. Então vai ficar assim, ó, 20 de 72 mais 15 de 72. Por que eu deixei então com o mesmo, sem simplificar aqui? Porque daí fica com o mesmo denominador e na hora de somar as duas frações eu consigo ter o resultado sem mais dificuldade. Então 20 mais 15 eu somo aqui, dá 35 e vou só repetir o 72. Então vai ficar aqui 72. E esse é o resultado final. 35 de 72 é a probabilidade de você retirar bolas da mesma cor, porque podem ser brancas ou vermelhas. Vamos lá para mais um exemplo para a gente entender esse conceito aí de independência estatística. Uma caixa contém 20 canetas iguais, das quais 7 são defeituosas. Uma segunda caixa contém 12 canetas iguais, das quais 4 são defeituosas. Então são duas caixas e cada caixa tem as suas canetas iguais, umas defeituosas e as outras não defeituosas.
Uma caneta é retirada aleatoriamente de cada caixa. Qual é a probabilidade de uma caneta ser perfeita e a outra não? Então eu tenho que analisar duas situações aqui. A primeira é de que ao retirar da primeira caixa, a primeira seja perfeita. E ao retirar da segunda caixa, né, a segunda não. Ele está falando assim, a probabilidade de ser uma caneta perfeita e a outra não. Então pode ser que eu retire da primeira caixa uma perfeita e da segunda caixa eu vou ter que retirar uma não perfeita. Mas também existe a possibilidade de eu retirar da primeira caixa uma não perfeita e da segunda obrigatoriamente tem que ser perfeita, porque tem que ser uma perfeita e a outra não, mas ele não diz qual é a ordem que você vai retirar. Então para isso a gente vai calcular primeiro considerando essa daqui, ok? Então vamos chamar esse daqui de x, tá? Esse primeiro evento, e esse aqui de y. Então para a gente calcular essa probabilidade aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Bom, se ela tem que ser perfeita na primeira retirada, na primeira caixa, eu tenho 20 canetas na primeira caixa, 7 são defeituosas. Dessas 7, significa que 13 não são, ou seja, 13 são perfeitas. Como na segunda caixa eu vou ter que retirar uma que não é perfeita, que é defeituosa, eu tenho que então levar em consideração que são 4 defeituosas de 12. Então, são 4 em 12 que eu posso retirar dessa segunda caixa. Isso quer dizer então que se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 13 vezes 4, 52, e 20 vezes 12, 240. Vamos deixar assim sem simplificar, porque a gente vai calcular agora a probabilidade para a segunda situação, que é a primeira retirada ser uma defeituosa, quer dizer, não ser perfeita, mas na segunda a caneta ser perfeita. Então, de ser defeituosa na primeira são 7 em 20 na primeira caixa, e na segunda caixa, se são 4 defeituosas de 12, então significa que 8 não são defeituosas, 8 são perfeitas, então 8 de 12. E aqui multiplicando, vai ficar aqui 56 de 240. E aí agora eu tenho que somar, porque ou vai ocorrer dessa forma, com a primeira sendo a caneta perfeita e a segunda não, ou vai ser dessa forma, a primeira não ser perfeita e a segunda ser perfeita. Então eu tenho que somar essas duas aqui. Então aqui a gente vai somar, usar a regra da adição aqui para finalizar o nosso problema. Então vai ficar aqui 52 de 240 mais 56 de 240. Então vai ficar a soma, daí eu somo só os numeradores aqui, então 52 com 56 dá 108 de 240. Ainda é possível que a gente simplificar dividindo aí por 12. Então vai ficar, né, se a gente dividir aqui por 12 e aqui também por 12, 108 divididos por 12 dá 9, e 240 divididos por 12, 20. Então serão 9 de 20 a probabilidade de você retirar uma caneta perfeita e a outra não. Ok? É isso daí, pessoal. Até a próxima aula.